Se você sente que o tarô é uma coisa que faz sentido na sua vida, que você vai levar ele por anos, pode ter certeza que, assim como em qualquer outra relação, você vai enfrentar alguns momentos de desgaste com o tarô. Pode ser que em alguns momentos vocês tenham até algumas DRs, em alguns momentos tudo pareça sempre muito igual, muito parecido. Tanto que você pode ler, às vezes, 4, 5, 6 livros de tarô. Mas quando você vai ler o 7º, 8º livro, parece que está sendo o mais do mesmo. Você lê as mesmas coisas sobre os mesmos arcanos, os mesmos métodos de leitura. Pior até, eu diria. Você começa a tirar cartas com muita frequência e sempre que sai aquela carta naquela posição, você fala a mesma coisa. Se saírem 10 vezes, você vai repetir 10 vezes o mesmo tipo de interpretação. Assim como todo relacionamento, o tarô também precisa de alguma renovação. E o próprio tarô oferece isso. É que por vezes nós estamos muito engessados. A gente não consegue enxergar essas oportunidades novas que surgem em cada carta e na própria estrutura do tarô. Mas também a gente pode contar com algumas ajudas. Num caso, eu vim falar hoje sobre esse livro da Rachel Pollack, O Caminho Esotérico do Tarô. Imagino que vocês gostem muito dessa autora. Eu vi que a resenha do outro livro dela, 78 Graus de Sabedoria, foi um dos vídeos mais acessados no canal, né? Também sou muito fã da Rachel Pollack, e esse livro em especial, ele tem bem atuada daquilo que eu comentei no outro vídeo de resenha da Rachel Pollack, que é esse sentido de ter uma visão muito mente aberta para o tarô, e nesse sentido, eu acredito que esse livro é o livro mais cuca fresca sobre tarô que eu já encontrei. O título original desse livro é algo como Caminhando pela Floresta das Almas. Pelo título não dá para entender muita coisa, né? Mas faz muito sentido para quando você está lendo. Mas a editora Pensamento colocou um nome um pouquinho mais fácil, né? O Caminho Esotérico do Tarô, e que também faz muito sentido, porque a Rachel, ela tem muito conhecimento sobre a Cabala, sobre o Xing, sobre tradições iniciáticas, sobre a espiritualidade da deusa. Então, ela vai fazendo uma tessitura muito rica entre o entendimento de cada uma das cartas, na verdade, não de cada uma das cartas, né? Das cartas do tarô no geral, com outras mitologias, com outros simbolismos, trazendo cada vez mais uma visão iniciática e mistérica desses arcanos. Existem várias resenhas muito boas na internet sobre esse livro, onde vão comentar capítulo por capítulo do que cada um deles está trazendo. Enfim, eu não vou fazer isso, vou separar apenas meus favoritos, né? Mas o que eu posso garantir é todo capítulo traz uma visão muito radical, uma abordagem muito inovadora. Pode ser um tema super simples, como o primeiro capítulo, por exemplo, onde fala um pouquinho das origens do tarô, né? Que a gente pode pensar nos mitos, né? Mas é uma abordagem tão inovadora, tão de tipo, pergunte ao tarô como que é a origem dele, que é muito interessante, né? Em especial, eu separei 3 capítulos para nós falarmos nesse vídeo. O capítulo número 2 é o Jogando com a Lua, Divinação e Liberdade. Muito legal, gente. Ela pega a imagética, né, do deus Tote para trabalhar o tarô durante o livro todo, né? Em especial, né, nesse mito que ela traz, que é o de Jogando com a Lua, né, mostrando que nas abordagens de tarô nós podemos fazer leituras tanto restritivas, que enclausuram, que delimitam o destino de uma pessoa, que aí ela diz que seriam a leitura do deus Sete, né? Porque o deus Sete, ele coloca o deus Osíris dentro daquele caixote de madeira, né? Delimitando, colocando medidas. Essa é uma maneira de ler tarô. Outra medida de ler tarô é como o deus Tote, que ele vai criando espaços. Por isso que fala do jogo da lua, né? No mito de Tote, jogando com a lua, ele vai ganhando dias para que tenha os dias epagamenais e possa nascer a deusa Ísis, o deus Osíris. Enfim, ele cria 5 dias a mais no calendário através desse jogo. Então a Rachel traz essa reflexão muito interessante, né? Porque por vezes, na nossa ânsia de tarólogo, né, de querer acertar, de querer falar como que é o futuro, como que as coisas vão acontecer, nós acabamos delimitando a vida do nosso consulente, delimitando as possibilidades de futuro dele, inclusive, né? Sendo que é muito mais interessante a gente poder refletir e jogar como Deus Tote, criando possibilidades. Um outro capítulo maravilhoso se chama Alguns Pensamentos Judaicos sobre o Tarô. E é muito interessante mesmo. Mas nesse em especial, eu vou separar um subtítulo ali, que é Ame as Imagens do Tarô. Deixa eu ver até como que tá certinho. Ame as Imagens do Tarô, ou aquilo que você ama também ama você. E esse tipo de abordagem é a abordagem que eu conduzo com as minhas alunas, com os meus alunos de tarô, que é justamente a gente permitir nos apaixonarmos pela carta, cada leitura que a gente faz, né? Ter uma visão de paixão, de êxtase, entrando em contato com cada carta, porque ela diz justamente isso, né? Que quando a gente ama aquela carta nos ama de volta, né? Isso dá uma profundidade tão grande para a leitura, porque por vezes a gente pode estar também numa ânsia, né?
de querer ver a carta e já saber o que ela significa, né? Como se fosse algo escrito. E ao contrário, né? O tarô é algo extremamente simbólico. E justamente dependendo da leitura, um símbolo vai ressaltar, vai conversar mais com a gente. Inclusive, a visão mais radical que eu digo da Rachel, né, é que ela diz que até esses sistemas que nós temos de entendimento das cartas, né, então a gente pode entender os arcanos menores através da numerologia, por exemplo, ou do sistema da Golden Dawn, escola inglesa, escola francesa, enfim, até mesmo essas maneiras, essas estruturas de entendimento, também são limitações para o tarô, né, e que nossa intuição pode fluir de maneira bem mais fluida, né, quando nós abordamos essas cartas através do nosso coração. Claro que isso não quer dizer que todo o significado teórico a gente joga pela janela, né? Muito pelo contrário. A ideia é de fazer uma integração. Então, tanto dar espaço para que aconteça a inspiração, a intuição, quanto o saber teórico. Inclusive, perceber que dentro de uma mesma leitura, nós podemos enxergar ela por diversas faces. Então, vai ter esse aspecto divinatório, né? Pode ter também esse aspecto mais psicológico da leitura, mitológico, enfim, existem diversas maneiras de abordar cada uma das cartas e todas elas são válidas. E por muitas vezes, quando estamos abertos a lidar com a carta, né, a partir do nosso coração, a gente consegue integrar muito mais elementos e fazer uma leitura muito mais rica. Nesse capítulo, ela chega inclusive a colocar essa figura aqui da carta dos enamorados, muito bonita, né, parece ali Eros e Psique, né, se beijando. Inclusive, essa carta aqui é do tarô da Rachel Pollack. Acho que não tem nenhum lançamento no Brasil, né, em português, mas dá pra ver na internet, tem várias fotos aqui no livro também, desse tarô que ela mesma pintou à mão, assim, então ela tem várias associações pessoais muito bacanas para cada carta. Em especial aqui dos enamorados, ela tá falando justamente da questão da paixão, desse contato erótico, inclusive, com o significado de cada uma das cartas. E esse aspecto do desejo, ela vai elaborar de maneira magistral, né, quando ela vai falar sobre, olha, a gente pode estar fazendo leituras oraculares e tentar ver a divinação, né? Divinação seria algo como a vontade de Deus pra gente, né? A vontade dos deuses. E ela enxerga que, bom, talvez não seja bem uma vontade nesse sentido comum que a gente fala, né? Uma vontade que é algo que, se você se opor, nossa, a vontade divina vai pairar sobre você, vai pesar a mão. Não. Ela enxerga que as nossas leituras de tarô, elas podem revelar o desejo dos deuses, né? O desejo nesse sentido de vontade mais, vontade erótica, né? Vontade do deus Eros, uma vontade cheia de paixão, cheia de luxúria. E que esse desejo da divindade, ele pode ser a nossa referência para a leitura de tarô, né? O desejo de que as coisas deem certo, de que progridam na vida do nosso consulente, e não como um destino que a pessoa tem que seguir por aquele caminho, se ela não seguir, ela vai sofrer. Aproveitando, inclusive, sobre esse método de olhar as cartas e se apaixonar por elas, e deixar que em cada leitura um significado, que às vezes até um significado novo, emerja da carta, esse tipo de leitura eu utilizo muito no meu curso de tarô. Então, inclusive, se caso você tem interesse de aprender a ler as cartas dessa maneira, eu tenho uma nova turma acontecendo agora no ano que vem, no mês de janeiro, e caso você esteja assistindo esse vídeo, você tem um desconto de 50% na primeira mensalidade. Boca fechada, só aqui entre nós, quem assistiu o vídeo tem esse desconto. Continuando a falar sobre esse amor, sobre esse desejo, e aliás, essa tônica tá no livro todo, eu gostei muito, foi meu capítulo favorito, o capítulo 11, que é o capítulo A Mulher com o Camelo. E nele a Rachel mostra como que o tarô é o nosso camelo. Mas em que sentido, né? Ela recupera um mito cristão, né? Do mito de Rebeca e Isaac, né? E nesse mito, basicamente, acontece que Isaac, ele era filho de Abraão, como Sara, se eu não me engano, mas enfim, filho de Abraão, a mãe dele tinha morrido, estava nessa época de renovação, ele estava no momento de casar, por assim dizer, né? Então, Isaac tinha que casar, e Abraão, o pai dele, diz que ele deve procurar pela moça dele, não onde ele está, na terra natal dele, mas que ele não pode ir até a terra natal. Tarefa super simples, né? Enfim, e aí Isaac, fazendo sua peregrinação, indo atrás da sua futura esposa, né? Ele está atravessando o deserto e ele encontra ali, naquele ambiente árido, ele acaba encontrando um poço onde tem uma mulher naquele poço. E a mulher, muito gentilmente, oferece água não só para ele, mas também para os camelos dele. Pensando, né, gente, esse ambiente árido, onde a água é um recurso muito escasso, e ela ofereceu água não só para o próprio Isaac, mas também para o camelo dele, né?
E aí Isaac falou, isso aí foi Deus que mandou para mim, né? Uma moça tão gentil assim não resistiu. E ele foi pedir ao pai dela para que arranjasse o casamento, né, entre os dois. A própria Rachel conta que estranho, né, mas o pai consulta a Rebeca, que é essa moça do poço, se ela iria com ele, e ela diz que sim, ela aceita se casar com ele. E, pois bem, depois de providenciado nesse primeiro momento, né, Isaac ele vai se retirar, vai meditar ali no alto da montanha, né, e quando ele está ali nesse estado meditativo, assim, no alto, a Rebeca vai se aproximando dele no camelo, né, e quando a Rebeca olha aquele homem lá meditando, ela cai do camelo. Enfim, e aí meio que o mito em si progride um pouco mais pra frente, mas eu queria focar nessa parte, né, no cair do camelo. E em todos os simbolismos, né? Então, por que a esposa de Isaac tinha que ser da terra natal, mas ele não poderia ir até lá, né? Talvez isso seja uma referência, né, à terra divina, né? A terra natal como sendo o plano divino, o plano das estrelas, né? O nosso lar, por assim dizer. E justamente faz sentido essa recomendação de que ele não fosse pessoalmente até essa terra, né? E, em especial, do que eu acho lindo, a gente pode entender também a própria Sara como sendo a alma de Isaac, né? E esse cair do camelo como sendo a alma que cai na matéria. E olha que bacana que a Rachel fala. Nenhuma magia ou poder pode atrair o espírito para a realidade física contra a sua vontade. A luz do espírito entra no mundo de forma deliberada, por escolha própria, e faz isso como um ato de amor. Assim como a sacerdotisa, o camelo mantém silenciosamente em si a memória das nossas origens. A queda do camelo é como a queda do louco de sua montanha. Não é um pecado ou um desastre, mas um ato de amor. Rebeca cai ao ver o seu amado. O louco pula para o esplendor e a variedade do mundo material. Rebeca mostra sua verdadeira natureza ao servo quando oferece água a um estranho e a seus camelos. Ela é mestra das águas, outro aspecto da sacerdotisa, mas também é gentil e generosa. A bondade e o amor mantêm o mundo unido. Eles conectam o material e o espiritual. O amor carrega Rebeca. O amor também se tornará nosso camelo, para nos levar de volta para casa. Enfim, gente, eu sou apaixonada por esse livro. Ele tá ali muito pau a pau com o 78 Graus de Sabedoria, né? A diferença é que esse ele não vai fazer uma explanação sobre cada carta, né? A proposta mesmo é pegar um tema e explorar de maneira inovadora. Então, por exemplo, tem um capítulo aqui que ela pergunta para Deus, usando as cartas do tarô, como que o mundo foi criado. Então, ela pega os planos de manifestação, tirou uma carta para cada e fez uma tiragem de como que é, né? Teve um outro, que não chegou a ser um capítulo inteiro, mas teve um momento que ela comenta que ela estava numa crise existencial muito profunda e pediu para o tarô mostrar para ela, levá-la de volta para sua casa, né, para o mundo espiritual. E ela tirou uma carta para entender. Tem uma outra que ela perguntou qual que é a natureza da alma. Enfim, ela fez várias leituras muito bacanas. Uma delas que eu gostei muito era uma leitura de Páscoa, e eu acho super bacana isso, gente, porque é algo que eu também faço. Sempre tem alguma data especial, pode ser Natal, pode ser finados, principalmente finados, gosto muito de fazer uma leitura com os ancestrais, né? Eu faz parte da minha cerimônia, trazer o tarô para receber alguma mensagem. Enfim, a Rachel, ela utiliza, né, dessa inventividade dela para ir aprofundando cada vez mais a relação dela com o tarô, e nesse sentido ela acaba por inovar, por estar sempre trazendo paixão, trazendo ânimo para a relação com as cartas. Tem várias outras coisas que eu poderia falar aqui. Ela traz referências à espiritualidade da deusa, ela traz mitologias com interpretações simbólicas, ela traz analogias dos contos de fadas, é todo um acervo esotérico muito grande, muito interessante. Mas eu poderia resumir esse livro aqui, basicamente, ele é para quem gostaria de se apaixonar pelo tarô, seja pela primeira vez, ou seja depois de alguns anos de relação.